Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: no sul de Goiás, uma fazenda mostra que o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, traz bons lucros para o produtor. Com a ajuda do sombreamento proporcionado pelas árvores, os pastos se recuperam e crescem mais fortes, a produtividade do rebanho de corte e de leite aumenta. E ainda tem a renda oferecida pela madeira. Guerra na Ucrânia deve afetar o agronegócio brasileiro de várias maneiras. A regularidade no abastecimento de fertilizantes é a principal dúvida. Inspirado no Vale do São Francisco, em Pernambuco, o município do Espírito Santo, conhecido pelas belas praias, quer ir além do turismo e se tornar um polo na produção de uvas. E as primeiras colheitas já entusiasmam pelos bons resultados. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura durante a semana em todo o país. Se o homem gosta das árvores para se refrescar do sol, o gado não é diferente. À sombra de eucaliptos, bois e vacas produzem mais carne e leite. O pasto cresce forte e verde e as lavouras são mais produtivas. E ainda tem a renda proporcionada pela madeira. Assim é o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, sistema zero de emissão de carbono que o Brasil exporta para o mundo, como exemplo de exploração sustentável do campo. O repórter Lucas Guanais visitou uma fazenda modelo de ILPF no sul de Goiás, desenvolvida por um pesquisador da Embrapa. Vamos visitar uma fazenda modelo do sistema ILPF que fica em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Ela pertence ao produtor rural e pesquisador da Embrapa, Abílio Pacheco. Herdeiro de uma propriedade de 240 hectares, aqui ele criava gado de corte. Porém, a produtividade era baixa, mas a formação acadêmica diversificada o levou ao ILPF. Eu sou formado em engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado na sequência na área florestal. O destino apontou para que eu viesse a fazer doutorado em agronomia. Então, o que mais contribui para os resultados que eu tenho alcançado é essa posição que eu tenho um privilégio de ocupar, de pesquisador e produtor rural. Eu, como produtor rural, e ter a oportunidade de ter um pé na ciência como eu tenho, isso me dá um diferencial muito grande e permite, sem dúvida nenhuma, alcançar todos os bons resultados que eu tenho alcançado. No início do século, a paisagem rural do sul do estado de Goiás era muito parecida com esta. Para onde você olhava, havia cana-de-açúcar. E foi a mesma oferta que fizeram para a fazenda de Abílio. Mas ele teve outra ideia. Quando a cana chegou para cá, a opção oferecida era arrendar suas terras para o cultivo da cana. Na ocasião, não me interessei muito por essa opção e fui buscar uma alternativa. Quando, uma determinada vez, na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão, eu deparei com o número da revista Informe Agropecuário, que tratava desse sistema ILPF. Eu comecei a estudar, a avaliar tudo aquilo e resolvi começar, numa pequena área, a praticar esses sistemas integrados. Daí para frente, a implantação do ILPF aconteceu aos poucos, um pasto por vez. Eu costumo fazer um pasto da fazenda por ano. Então, todo ano eu pego um pasto que está no estado da pastagem mais degradado e implanto o sistema. Que nada mais é do que no primeiro ano você fazer um cultivo de soja, na colheita da soja você introduz o componente arbóreo, fica cultivando o componente arbóreo, na próxima safra você faz novamente soja, colhe a soja, implanta a forragem e seu sistema está implantado produzindo madeira e boi. Na divisa dos pastos utilizados por Abílio, é possível notar a diferença entre o tamanho dos eucaliptos e das estratégias utilizadas a cada ano. É uma posição que nós temos de 4 pastos. O plantio 2017, 2018, 2019 e 2020. Nós estamos agora no plantio 2020 e lá ao fundo o plantio 2019. Eu gosto quando eu venho aqui, quando eu digo que essa floresta que nós estamos nela aqui agora, daqui a um ano ela vai estar igual àquela lá, porque a diferença de idade delas é exatamente um ano.
Essa aqui está com 2 anos, aquela lá está com 3. Então dá para fazer um comparativo muito seguro em termos de desenvolvimento da árvore com 1 ano. Depois que os eucaliptos crescem, os benefícios começam a aparecer. O pasto, que antes era todo exposto ao sol, passa a ter diversas áreas de sombra, sem prejudicar a forragem. E aí, o gado aproveita. E junto do alívio pelas temperaturas mais baixas, o conforto do gado começa a fazer a diferença na produtividade. Cada vez mais vem aparecendo os resultados benéficos de se adotar esse sistema. Um dos últimos que eu tomei conhecimento foi um trabalho feito pela Embrapa Gado de Corte, onde ela pegou 2 lotes de animais iguais, vamos botar 20 e 20. Colocou 20 animais num ambiente arborizado como esse e 20 num ambiente não arborizado. E mediram o consumo de água. Perceberam que esses animais no ambiente arborizado consumiam 30% menos de água. Isso é muito importante. Um outro trabalho com outra colega da Embrapa fez foi com fêmeas. Da mesma forma, lotes iguais no ambiente arborizado e no ambiente não. Percebeu-se que essas fêmeas ovulavam muito mais. Abílio também explica que até a qualidade do solo melhorou após a implantação do ILPF. O que cai de folhas e galhos aqui no solo representa 3.600 quilos por hectare ano de serrapilheira. Isso é a matéria orgânica que vai incorporar no solo e que vai nutrir as árvores. Então você percebe uma melhoria apesar do que é extraído do solo. No nosso caso aqui, 18 arrobas de boi por hectare ano, mais 45 metros de madeira, e nós acompanhamos a fertilidade do solo. O solo continua melhorando a cada ano. Aí eu pergunto, qual que é o sistema de produção que permite você retirar do solo essa quantidade de produtos e o solo ainda garante a sua fertilidade, suas qualidades químicas e biológicas? A madeira gerada pelo plantio da floresta não se resume apenas a melhorar a qualidade de vida do gado e do solo. Ela também pode aumentar e diversificar a renda do produtor. E a pecuária de corte ela tem uma característica. A rentabilidade não é tão alta, certo? Mas é segura, é uma atividade segura. Isso me interessa. O meu perfil é avesso a risco. Então eu sou pecuarista de corte. E aí, uma das coisas que motivou muito também a eu introduzir o componente arbóreo e fazer a terra produzir boi e madeira foi para alavancar a atividade pecuária. Porque com a chegada da cana, houve uma valorização muito grande da terra e eu não poderia continuar com aquela pecuária extensiva como eu conduzia. Então foi quando eu comecei a essa prática produzir madeira e boi. E para minha surpresa, hoje, a madeira dá mais do que o boi. Isso é curiosíssimo. Mesmo produzindo 18 arrobas de boi por hectare, que é uma produtividade elevada. Então, são surpresas da prática, sempre muito agradável. E tanto é que eu estou renovando, né? Eu já estou no 2º ciclo de ILPF. 2022 promete ser um ótimo ano para quem já adotou o ILPF, já que o preço da madeira deve subir ao longo dos meses. Tem quem compra. O mercado é muito interessante para você produzir madeira, tanto para móveis, para geração de energia, para a indústria de leite, para vulcanizações. Então, todos aqueles que necessitam de uma fonte alternativa de energia, o eucalipto ele é muito eficiente. Por outro lado, as nativas trazem muitos benefícios, sobretudo ambientais, sabe? Resgatando a biodiversidade, trazendo normalidade no ciclo da água. Elas demandam mais tempo, um pouco, embora nós acreditamos, se você der o mesmo pacote tecnológico do eucalipto para a nativa, ela não perde muito para o eucalipto, mas ainda não está tão difundida quanto a cultura do eucalipto nos sistemas integrados, preponderando aí a questão de mercado. Se produziu, vende. Veja a seguir os efeitos da guerra na Ucrânia no agronegócio brasileiro. Abastecimento de fertilizantes é a maior preocupação? E ainda, chuva ou estiagem? Você vai saber a previsão do tempo para a agricultura em todo o país durante a semana. Nós voltamos já. E como vai estar o tempo esta semana para as lavouras? Veja a previsão elaborada pela Metsul Meteorologia, especialmente para o agricultura.
Olá, você que nos acompanha no Agrocultura. Nesta última semana, houve uma leve mudança no padrão do Oceano Pacífico Equatorial, onde monitoramos o fenômeno climático Laninha. Aqui é a região do Oceano Pacífico Equatorial, América do Sul e Austrália. Então, justamente nesta área mais central do Pacífico é que monitoramos o fenômeno climático Laninha. Na região central, na última semana, a temperatura ficou 6 décimos abaixo do normal, intensidade fraca, já perdendo força o Laninha. Porém, no Pacífico Leste, houve um pico de resfriamento e a temperatura atingiu 1 grau e 7 décimos abaixo da média. O que significa esse resfriamento no Pacífico Leste? Tem um impacto no regime de precipitação do sul do Brasil, mantendo esse padrão de irregularidade nas próximas semanas. Então, o Laninha atualizando está perdendo força, vai continuar enfraquecendo pelo menos até o período de outono, e tivemos aí um resfriamento mais evidente nessa última semana. O que vai acontecer no padrão atmosférico desses próximos 10 dias? O canal principal de umidade, que a gente pode chamar também corredor de umidade da Amazônia ou mesmo Rio Voador, vai voltar a atuar no sul do Brasil e assim vai propiciar um cenário de instabilidade, chuva que pode ser mais volumosa, especialmente nos primeiros dias do mês de março, pelo menos até por volta do dia 4 do mês de março, a chuva pode voltar mais abundante aos estados do sul do Brasil, inclusive pegando metade sul e oeste de Mato Grosso do Sul e até mesmo sul do estado de São Paulo. Então, essa trajetória do canal de umidade vai formar nuvens e vai trazer um cenário claro, não só de chuva, mas também de temporais. A chuva, em geral, ela não é parelha, ainda bem distribuída, longe de reverter o quadro de estiagem, especialmente do Rio Grande do Sul, mas vai trazer aí um alívio para as lavouras e principalmente para o safrinha, pode ajudar a trazer umidade para o plantio aí em partes do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Vamos à quantidade de chuva esperada então para este período, aqui nos próximos 10 dias, no modelo europeu. A projeção de acumulados aqui no sul do Brasil, maiores entre Santa Catarina e metade sul do Paraná, na casa de 100 até algumas áreas de 150 milímetros. Vejam, grande parte do Rio Grande do Sul com 30 a 50 milímetros de precipitação, volumes bem significativos. Diminui a chuva entre Minas Gerais, a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas aqui no Mato Grosso ainda segue esse padrão de tempo instável, com muitas nuvens, de chuva nas áreas produtoras da metade norte. Goiás também diminui um pouco no setor leste, mas o interior segue com chuva e volumes aqui na faixa de 75 a 100 milímetros. No Mato Piba a gente tem ainda parte de Tocantins, metade sul, diminuindo um pouco o volume de precipitação e nesses próximos 10 dias acumulados aí na casa de 30 a 50 milímetros, o oeste da Bahia com volumes também na faixa de 30 a 50 milímetros e aqui ainda chovendo bastante entre o sul do Piauí e Maranhão, com volumes acima de 100 milímetros. Então, de uma forma geral, a grande mudança, a grande notícia é a volta da chuva para o sul do Brasil. Confira agora as principais notícias do campo. A guerra entre Rússia e a Ucrânia deve gerar impactos para o agronegócio brasileiro. Aproximadamente 80% do fertilizante consumido no país é proveniente de importação. E as transações comerciais entre Brasil e Rússia estão baseadas principalmente nos fertilizantes. O Ministério da Agricultura e Pecuária afirma que não trabalha com a hipótese de falta de fertilizantes no Brasil. Segundo a pasta, já existe uma mobilização que visa garantir o fornecimento com outros países, como Irã e Marrocos. Contudo, a visão dos especialistas é de que caso o conflito no leste europeu se agrave ou perdure por muito tempo, o país pode ter dificuldade de conseguir os materiais. O Brasil, só para que a gente tenha uma noção, em 2021, por exemplo, importou cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Sendo que dessas 40 milhões de toneladas de fertilizantes, mais de 11 milhões vieram de Rússia e Bielorrússia. E apenas da Rússia, 9,2 milhões de toneladas. Esse é o principal ponto que coloca preocupação para o Brasil hoje. Por quê? Se nós tivermos bloqueios econômicos e que tornar estes produtos ou o acesso a esses produtos mais difícil, ou até mesmo quando nós olharmos para sanções econômicas que possam implicar em perda de capacidade de exportação da Rússia, os fertilizantes vão se tornar mais caros. Então, mesmo que a gente tenha e possa acessar outros mercados, outros fornecedores, se eu vou ter uma redução por parte da Rússia vinda desta questão de sanções, consequentemente os fertilizantes vão se tornar mais caros.
e, consequentemente, a rentabilidade dos produtores brasileiros também cai, afetando a nossa capacidade de continuar e ampliando a nossa oferta de produtos agrícolas nos próximos anos. A 33ª edição da Festa da Uva, realizada em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, deve receber cerca de 800 mil visitantes durante os 17 dias de evento. A atividade, que acontece até o dia 6 de março, é uma amostra da força da viticultura no estado. São cerca de 15 mil famílias que vivem do setor, que movimenta de forma direta mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva, sendo responsável por cerca de 50% da produção nacional. Mas apesar de ser uma das maiores referências da agricultura gaúcha, a produção não passou ilesa a estiagem, que já atinge 418 municípios no estado. Depois de registrar a maior safra da história, com 707 milhões de quilos tirados dos parreirais em 2021, esse ano a colheita deve ter uma quebra de 15%. A Emater estima uma safra de 680 milhões de quilos na Serra e de 750 milhões de quilos em todo o estado. Porém, mesmo em um período de bastante dificuldades pela falta de chuvas, a uva move com força a roda da economia. Como um setor que envolve muita mão de obra, transporte, vinificação e ainda outras áreas, a expectativa é que neste ano, só na Serra Gaúcha, o fruto deva movimentar indiretamente mais de 3 bilhões de reais. A seguir você vai ver. Além do turismo atraído pelas belas praias, o município do Espírito Santo quer se transformar em polo de produção de uvas. Nós voltamos já. A região do Vale do São Francisco, entre Petrolina em Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, é a maior produtora de uva do Brasil. A maior parte da produção é exportada e vem de lá a inspiração para um projeto de produção de uva no litoral do Espírito Santo, a poucos quilômetros da praia. O repórter Bruno Faustino foi até lá conhecer. Bonita e saborosa. Dá para acreditar que esse parreiral fica próximo ao mar de Guarapari, no litoral do Espírito Santo? Espera aí, como assim? Uva na praia? A uva ela se dá bem na região quente, é o contrário do que a maioria das pessoas pensam. A gente imaginava que a uva era só na Europa, no sul, como em muitas viagens, né, eu pude assim me deliciar com esse visual, né, na Europa, lá em alguns estados lá da Europa e no sul também, né, que para nós aqui é mais comum, né, estar lá, né? A viticultura é a nova aposta dos produtores da cidade. A prefeitura, né, lançou o projeto junto com o Incapé de doar as mudas e que o Incapé daria essa assistência para gente, porque do contrário não seria possível. Né? Então, entendi que era hora de estar mais aqui na área rural, na propriedade, lançando um novo momento na vida também, né? De fazer uma coisa diferente, mais interessante. E aí, abracei a causa do projeto da viticultura. Hoje nós temos plantio de uva desde próximo da praia até as montanhas lá a quase 800, 900 metros de altitude, que é a comunidade de Todos os Santos. Então nós temos, na verdade, hoje em várias comunidades aqui, eu acredito que hoje nós estamos com de 12 a 15 propriedades com a uva e também em várias comunidades do município de Guarapari. Há pouco mais de 2 anos, a Sandra plantou as primeiras mudas e agora colhe os frutos. Aqui nós produzimos com a Niagara Rosada e lá embaixo as outras 5 parreiras com a Isabel Precoce. Como ela amadureceu primeiro, então ela acabou primeiro. A gente investe e quer resultado positivo. E nós temos tido isso aqui. Nós temos lavouras hoje dentro do município com alto potencial produtivo, né, que compete de igual para igual com todas as regiões produtoras do país, né? Então os nossos produtores adotaram a tecnologia, um trabalho feito a muitas mãos. A prefeitura entrou com o subsídio das mudas, nós do Incapé com toda a parte de assistência técnica, extensão rural, a pesquisa que nós estamos desenvolvendo para identificar quais são as cultivares mais propícias aqui à região de Guarapari, as condições edafoclimáticas nossas.
e nós estamos tendo resultados muito positivos e promissores. A Lucinéia é outra produtora que investiu no cultivo da uva, sem se arrepender. Repare no parreiral, não tem uma uva sequer no pé. Eu vendi a uva Niágara toda, colhi a uva Carme, produzi o suco de uva artesanal, produzi a geleia, produzi a farinha e estou produzindo, tentando, né, claro, dentro das minhas possibilidades. O doce de corte, que era uma coisa que eu queria fazer. O suco é bom. O doce é bom. É tudo bom. A inspiração para a implantação de um novo projeto de produção de uva, como é o caso aqui de Guarapari, é claro que vem das principais regiões produtoras do país, o Rio Grande do Sul e o Vale do São Francisco, na divisa entre Pernambuco e Bahia, no Nordeste brasileiro. Do litoral capixaba para o sertão pernambucano, viemos a Petrolina conhecer o trabalho desenvolvido com a uva no Vale do São Francisco. A produção de uva já começou na década de 90, né, e já vem se consolidando forte não só no Brasil, né, hoje a região nossa que é responsável por 99% da exportação de uva do Brasil, né, então não só no Brasil como lá fora é a principal região produtora, né, quase que exclusivo. Essa excelência na produção se deu graças ao trabalho desenvolvido pela Cooperativa Agrícola Nova Aliança, a Coana. São pouco mais de 20 cooperados e juntos produzem quase 13 mil toneladas de uva por ano. A Coana surgiu em 2005, final de 2005, e a grande motivação da Coana foi unir as pessoas em torno da produção de uva, produção e comercialização de uva. A gente acredita, né, que a saída para o crescimento é muito mais fácil junto, né? Então o mercado cada vez mais ele preza por qualidade e também pelo volume, da constância no fornecimento, né? Então isso nós juntando a produção a gente consegue um volume melhor, consegue atender melhor nossos clientes. Aqui a uva gera emprego e renda para muita gente. Joaquim, sempre trabalhou com uva? Sempre trabalhei, desde 2008 que eu vim a primeira vez, aí sempre eu venho, né? Trabalhar o contrato de 6 meses, 7 meses e volto pro meu sertão, né? É graças à uva que você garante o sustento da sua família? Sempre quando eu não tô aqui, mas estou trabalhando lá na nossa cidade, que é Paulistana, e sempre quando eu não tenho serviço lá, eu venho pra cá. Como é que você ficou sabendo do trabalho da uva aqui em Petrolina? Sempre vem os pessoal do lado, vinha uns, né? E aí foi indo. Aí assim, um vinha trazendo o outro. E aí nós hoje temos um bocado de gente aqui do Piauí que tá aqui. Antes de vir pra cá trabalhar com uva, você trabalhava com o que lá na sua cidade? A gente trabalhava na roça, trabalhava como pedreiro e vários outros serviços que apareciam, né? Você já tinha pensado algum dia que fosse trabalhar com uva? Não, nunca tinha pensado não, né? Porque no Piauí não tem, né? Lá é mais seco, né? Aí eu nunca tinha pensado não, mas gostei, né? Tô gostando. É de onde vem o sustento da família da gente, é daqui e a gente vem sempre, todo ano a gente vem. Como a gente trabalha com famílias, né, de associados, né, e todos eles têm suas áreas de produção e têm sua equipe, têm os colaboradores, e acaba sendo sim um trabalho muito voltado para o trabalhador, até mesmo porque a produção de uva ela é muito intensiva em uso de mão de obra. A gente chega a usar aí 5 ou 6 pessoas por hectare de produção. Então é muita gente trabalhando e a gente sabe que também dessa nossa responsabilidade em relação ao social, né, às famílias da região. Inglaterra e Estados Unidos são os principais compradores da uva do sertão. Para que a uva produzida no calor do Vale do São Francisco chegue aos mercados nacional e internacional, a fruta passa por um processo de resfriamento, que baixa a temperatura a aproximadamente 0 grau. Depois, a uva é armazenada em câmaras frias como esta. Um dos grandes cuidados que ele tem é exatamente nessa parte da higiene, já que a gente trata de fruta,
né? Então é feito todo um cuidado, né? Todo um controle para que a fruta não seja contaminada durante todo esse processo de produção e embalamento. Viu só por que a produção de uva do Vale do São Francisco é a grande inspiração dos pequenos produtores do Espírito Santo? Alcançá-los não é tarefa fácil, mas por aqui a gente trabalha e confia. Eu acredito muito que Petrolina e Juazeiro nos mostraram, trouxeram uma lição para a gente e inspira muitas regiões a produzirem. Óbvio, né, que nós também nos inspiramos lá e hoje estamos mostrando que nós também conseguimos produzir uva em altas produtividades e qualidades. A gente foi aprendendo que a uva gosta água no pé e sol na cabeça. E nós temos o sol na cabeça, então a produção está aí. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.